Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Certamente você já escutou essa pergunta várias vezes ao longo da sua vida, mas eu vou fazer outra pergunta muito parecida com essa. Por que a Bíblia apresenta a criação da luz no primeiro dia, enquanto que o sol só é criado no quarto dia? Essa pergunta, essa questão aparentemente bizarra, é aparentemente bizarra porque nós aprendemos desde criança que o responsável para a emissão da luz sobre o planeta é o Sol. Então, como nós vamos entender essa questão? Como é que a Bíblia vai explicar este fato? Esta e outras questões semelhantes a essa eu vou explicar neste vídeo. Se você já é inscrito no nosso canal, certamente já deve estar familiarizado com a ideia apresentada nos dois vídeos anteriores de que no princípio atemporal, Deus já havia criado 5 elementos: céu e terra, água, abismo e trevas. Esses 5 elementos foram criados, portanto, antes da semana da criação. Essa semana que começamos hoje com o primeiro relato da criação, com o primeiro elemento criado por Deus. Portanto, se você quiser consultar esta playlist, inclusive eu recomendo, até para você entender melhor o argumento que apresentarei aqui, basta você clicar nesse card que aparece aqui, você vai ter acesso diretamente ao que nós apresentamos. Também recomendo que você se inscreva, porque esse curso nós iremos apresentar, vamos comentar todo o relato da criação e assim você irá entender, compreender melhor. Conforme eu apresentei ao abrir essa nossa conversa de hoje, que hoje nós vamos retratar, nós vamos abordar o primeiro dia da semana da criação, em que Deus cria o primeiro elemento, que é a luz. Portanto, eu vou fazer primeiramente a leitura bíblica e logo em seguida vamos trabalhar cuidadosamente sobre este tema. Vayomer Elohim Yehi-o, Vayehi-o, Vayare Elohim Haor Kitov, Vayabedil Elohim ben Haor uven HaRosher, Vayekerach Elohim Laor Yom, Ve la Rocher Kara Lailach, Vayechi Erev, Vayechi Boker, Yon Echad. Disse Deus: seja a luz, e a luz é. Deus viu que a luz era boa, e Deus pôs um limite entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Veio uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Se você já é um inscrito no nosso canal, certamente você está familiarizado com a ideia de que, num princípio primordial, Deus criou 5 grandes elementos, já mencionados no início deste vídeo, mas esses 5 elementos estão num estado caótico, eles estão todos misturados, confusos e caóticos. E isso você pode entender melhor assistindo os outros 2 vídeos. No primeiro dia da semana, Deus começa, portanto, a criar fazendo separações, fazendo com que esses 5 elementos possam se separar, e ele começa a ordenar. Por isso Deus dá a ordem: seja a luz. Ao proferir esta ordem, Deus começou a subjugar o caos primordial. Este domínio não se dá de forma violenta. De fato, bastou pronunciar um verbo na sua forma imperativa para que as coisas começassem a se ordenar. Nos vídeos anteriores sublinhamos o aspecto confuso e misturado, mas agora Deus começa a ordenar o caos. Nos 3 primeiros dias, Deus separou os opostos, os grandes espaços vazios, o céu e a terra, o firmamento inferior e o firmamento superior, os continentes e os oceanos. E nos 3 últimos dias anteriores ao sábado, ele irá preencher esses amplos espaços, os astros celestiais para preencher o céu, os animais marinhos para preencher o mar, as aves para preencher o firmamento do céu e, por fim, as ervas, animais e o próprio homem para povoar a terra. Ao dar início à obra da criação, Deus pronuncia uma palavra, um verbo. É interessante observarmos que na versão hebraica, Deus usa o verbo ser no seu modo imperativo. Haja a luz, ou seja a luz. Em hebraico se diz Vayehi-o. É importante nós sabermos que este verbo conjugado no modo imperativo faz muito sentido, uma vez que Deus está querendo controlar um caos, e para isso Deus mostra-se um Deus soberano e poderoso. Outro detalhe importante que passa despercebido aos olhares de um leitor desatento da palavra de Deus é que, quando Deus pronuncia a ordem para criar a luz, Deus usa o verbo, o texto bíblico usa o verbo ser, seja a luz. Portanto, é o mesmo verbo que vai dar origem ao termo do nome divino. Quando Deus aparece a Moisés, Moisés pergunta a Deus: quando os hebreus me perguntarem quem é o Deus que me mandou à frente deles para libertar do Egito, Deus disse: diga ao povo que eu sou, apareceu a você.
O conceito de raiz de palavras na língua hebraica é o mesmo que temos na língua portuguesa. Aprendemos na escola elementar que a raiz de uma palavra é a parte invariável. Por exemplo, no verbo amar, na língua portuguesa, da sua raiz derivou tanto o substantivo amor quanto o adjetivo amável. Logo, o mesmo fenômeno da origem de uma palavra de uma outra raiz precedente apresentada na língua portuguesa se aplica também à língua hebraica. Vejamos, portanto, a íntima relação existente entre o nome de Deus e o verbo usado por Deus ao criar, ao dar sua ordem, ao criar a luz. Em hebraico, o verbo ser é hayar, conjugado na segunda pessoa do imperativo. Temos yehi. Observe que a parte invariável está em destaque. Ora, ao revelar seu nome próprio a Moisés, o Senhor lhe disse, Ehyeh Asher Ehyeh, que significa eu sou o que sou. Com relação a esses pontos, esses elementos complexos da língua, da gramática hebraica e portuguesa, se você tiver alguma questão, vocês podem deixar aqui nos comentários, que depois nós vamos gravar um vídeo abordando e respondendo as questões de vocês. Portanto, o verbo ser na língua hebraica tem um valor impressionante, de maneira que os judeus evitavam pronunciá-lo em frases comuns. Por exemplo, para dizer eu sou bom, bastava dizer eu bom, de maneira que o verbo ser fica subentendido nesta frase. Isso se dá pelo fato que, quando Deus, ao revelar a lei a Moisés, disse, não tomarás o meu santo nome em vão. Como a raiz do verbo ser está contido no nome divino, por medo de profanar o nome santo de Deus, os judeus simplesmente evitavam de pronunciar este verbo. Muito embora a língua hebraica possibilitasse a construção de uma frase simples, omitindo o verbo ser, sem comprometer o sentido, o significado da frase, o autor sagrado fez questão de manter este verbo aqui, ao dizer Yehi-o, seja a luz. Certamente o autor sagrado quis comunicar uma mensagem. Muitos pesquisadores que se debruçaram procurando entender a utilização do verbo ser aqui no momento da criação, muitos chegam a concluir dizendo que certamente o autor sagrado quis mostrar que a criação, a luz, é um transbordamento do ser de Deus, ou seja, Deus sendo todo-poderoso, ele transborda e desse transbordamento ele cria a luz. Os cristãos têm outra possibilidade, têm outra hipótese para entender a utilização deste verbo aqui no princípio, na criação. Segundo o evangelista João, ao iniciar o seu evangelho, ele começa dizendo, no princípio era o verbo, en arche en hologos. Dessa maneira, o evangelista ele entende que este verbo saído da boca de Deus, lá no princípio, este verbo por meio do qual Deus criou todas as coisas, é nada mais nada menos do que o verbo que se fez carne no seio de Maria. Neste momento da criação, Deus começa a tirar as coisas do caos. Nós vimos nos vídeos anteriores que Deus criou, mas tudo estava confuso e caótico. Agora, ao criar a luz, Deus começa a separar, Deus começa a dar beleza e fazer com que as coisas sejam boas e ordenadas. Aproveito aqui para poder lembrar você de se inscrever no nosso canal. Isso é importante para você, porque assim você vai ter acesso a um curso de Bíblia gratuitamente. A única coisa que nós esperamos é que você se inscreva no nosso canal e você ative o sininho de notificações, porque assim, toda vez que um vídeo novo for lançado aqui no nosso canal, você será lembrado e o YouTube irá lhe comunicar esse lançamento. No primeiro dia da semana, Deus começa a dar ordem e beleza às coisas criadas. Aprendemos que no princípio Deus criou as trevas que recobriam o abismo, mas agora, ao criar a luz, Deus pôs um limite para as trevas. Agora é possível haver uma alternância. Ao ordenar esses dois elementos, luz e trevas, Deus começa a espantar-se com a beleza, as maravilhas que ele começa a produzir. Nesse momento, é como se Deus começasse a travar uma grande batalha com o caos, de maneira que ele vai subjugando o caos e fazendo com que aquilo que ele mesmo constatará como sendo bom e belo prevaleça sobre aquilo que é caótico. Na cultura bíblica, nomear algo significa posse e pertença. Alguém só pode dar um nome a algo ou a alguém se aquilo lhe pertence. Isso fica muito claro na cultura judaica. É por essa razão que no livro do Gênesis nós vamos encontrar também o relato da vocação de Abraão. No princípio ele se chamava Abrão, mas quando Deus o chama para ser o pai de uma grande nação, Deus dá a ele o nome Abraão. O mesmo acontece com Jacó, que os seus pais deram o nome de Jacó, mas Deus muda para Israel. Então, ao declarar ou ao nomear a treva
e a luz, Deus demonstra que ele tem um senhorio, uma superioridade sobre as coisas criadas. Muito embora a Bíblia não tenha como objetivo apresentar uma tese científica a respeito da origem da vida, do planeta, da humanidade, mas simplesmente mostrar que Deus é o autor, mentor, idealizador de todas as coisas que existem, se nós fizermos uma análise muito criteriosa, nós vamos perceber que absolutamente a Bíblia não se opõe à tese da ciência a respeito da evolução, a respeito da origem da vida. Nós vamos perceber que há um processo evolutivo no relato da criação. A criação, no princípio, ela existiu, Deus criou no princípio a cronológica e material de uma maneira caótica, mas Deus começa gradativamente a ordenar as coisas que existem e, portanto, começa a aparecer como algo belo e bonito aos seus olhos. Em outras palavras, para a Bíblia não faz absolutamente a mínima diferença afirmar que Deus criou o mundo em milhões de anos, em uma semana. O importante aqui nessa nossa investigação é nós entendermos que Deus está por trás de todas as coisas criadas e que, portanto, sem Ele, nada do que nós vemos, nada do que nós conhecemos passaria a existir. Agora falarei de uma coisa que certamente vocês a essa altura da nossa conversa devem estar se perguntando, mas quando nós vamos falar sobre aquela pergunta que nós fizemos lá atrás, a respeito do motivo do autor sagrado de separar a luz, criar a luz no primeiro dia e o sol no quarto dia. Para nós parece algo absurdo, parece algo irracional, algo que mostra que talvez as pessoas entendam que por essa razão a Bíblia não merece credibilidade. Vamos analisar da seguinte maneira. Na época em que a Bíblia foi escrita, muitas nações que circundavam a Palestina, inclusive quando os judeus foram levados para o exílio na Babilônia, havia nesses países um culto idolátrico, uma idolatria, digamos assim, aos astros do céu. Por exemplo, o Sol, a Lua e determinadas estrelas, alguns planetas, eram venerados nessas culturas, nessas civilizações como divindades. Para assegurar que os hebreus não se confundiriam, para assegurar que os hebreus que já tinham naturalmente uma tendência a se prostrar diante de falsas divindades, de cometer práticas idolátricas, o autor sagrado tomou providências, tomou precauções para poder minimizar a importância do sol, exatamente para não confundir com o Deus Sol cultuado em muitas culturas orientais. Para isso, o autor sagrado simplesmente separou, mostrou que o mais importante no primeiro dia é a criação da luz, que Deus está ali no início da criação da luz, e apenas como coadjuvante no quarto dia, o autor sagrado vai mencionar a existência e a criação do sol. Alguém poderia até pensar, mas o fato de Deus criar o sol não mostra uma certa superioridade? É evidente que na mitologia pagã, na mitologia dos povos suméricos, babilônicos, havia sempre um Deus maior, o grande Deus, o Deus soberano, o criador de todas as coisas, e havia uma classificação de semideuses. Portanto, o escritor sagrado, o autor sagrado, tomou muita cautela, muitas providências para que, ao receber este texto, os hebreus não se colocassem diante do sol, caindo na tentação de adorá-lo como uma divindade. E por essa razão é que o texto bíblico vai fazer essa separação entre a luz que Deus cria no primeiro dia e no quarto dia como um elemento coadjuvante que simplesmente tem a finalidade de povoar e de preencher o vazio do céu e demarcar o tempo, as estações, os dias e as semanas. É apenas isso que o autor sagrado quis demonstrar ao colocar separadamente a luz, Deus criar a luz no primeiro dia e o sol no quarto. Mais uma vez, quero lhe convidar a se inscrever no nosso canal. Estamos no final de mais um vídeo. Saiba que para nós é uma honra, um prazer poder contribuir e compartilhar com você nossa experiência de estudo. Eu sou o Padre Dezenilton, mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e você está assistindo ao canal Questões Intrigantes da Bíblia.